Vida em Revista, apoio cultural. Aqui o futuro é certo. Liceu Santista. Católica Unisantos, a única que torna você único. Eu vi, quando mataram Che Guevara e outros momentos da história, por L. Alves. Ela viu e participou do Pinga Fogo de Chico Xavier. Ela viu uma São Paulo com 1 milhão de habitantes. Ela viu os festivais paulistas de MPB e o início da carreira de Chico Buarque de Holanda, Roberto Carlos e outros grandes nomes. Ela viu e sofreu a censura à imprensa e foi processada pela ditadura militar. Ela viu a revolução dos costumes. Ela viu países exóticos e o mundo do pós-guerra. L. Alves, 70 anos de jornalismo. E eu tive muita sorte, além de alguma competência, porque eu assisti todas as coisas importantes que aconteceram na política do Brasil, de 1950 e tantos até o ano 2000, e outras coisas também. Quer dizer, eu fui privilegiada por Deus, ou pelo jornalismo em si, de fazer a cobertura, sou uma espécie de testemunha da história. Ela é uma colecionadora de histórias. A jornalista L. Alves, 85 anos, sempre esteve à frente do seu tempo. Começou a trabalhar ainda na adolescência, quando tinha 15 anos. Única mulher repórter nos Diários Associados, venceu a barreira do preconceito e consagrou-se por ter coberto a morte de Che Guevara. Os colegas até que me receberam bem. Eu não tive grande repúdio, nem nada, não vi muito preconceito, desde que eu me comportasse como mulher. Então não podia me meter nas áreas, nos clubes do Bolinha, que existiam e agora não existem mais. A reportagem policial e a reportagem esportiva naquele tempo era absolutamente masculina. Podia fazer cobertura de esporte, mas tinha que ter um comportamento totalmente diferente. Eu podia fazer cobertura desde que eu não fosse no estádio para narrar o jogo. Aham. Então eu aproveitava algumas vezes para ver a torcida. A minha parte era a reação dos torcedores diante daquela partida. Olha que interessante, né? Bom, e casos policiais nem pensar, então, né? Nem pensar. Mas você tem uma história interessante dentro dessa área também. Interessante e, ao mesmo tempo, dolorosa, mas que mostra um pouco do jornalista, né, do seu trabalho, do dia a dia, da vivência, como ser humano também, né? Isso aí foi um caso que a diretora do colégio que me chamou e que me pediu para fazer essa denúncia não queria procurar os colegas jornalistas homens porque ela sabia que eles iam fazer escândalo e ela queria
a notícia, a denúncia de um grupo de senhores pedófilos que estavam desencaminhando estudantes das escolas médias, né, dos ginásios da Redondeza. E ela queria, eu fiz uma matéria bem correta, denunciando tudo absolutamente, mas omitindo o nome da escola e o nome dos estudantes. Ele tinha os depoimentos deles, mas não tinha o nome. Entendi. E a matéria saiu grande, saiu como uma página inteira no dia seguinte, e aí já não estava mais, nem eu estava em São Paulo, já estava de viagem. Daí foram na casa desse senhor suíço, diretor de uma multinacional, e ele pulou a janela e se matou. Entendi. E eu fiquei com remorso. Não tive culpa direta, mas foi por causa da minha matéria que esse suíço se matou. Você sabe que do meu livro, coisa que eu tenho ouvido muita gente falar, é das memórias da guerra. Então as pessoas que leem, as mais velhas, vêm me procurar só para dizer, sabe, eu também vivi aquela carência da guerra, que não tinha açúcar, que não tinha... Passei por isso também, eu era menino, mas passei... Notícias do Brasil de quando eu era criança. Eu vi duas ditaduras, então, a ditadura do Vargas e depois a dos militares. E duas épocas de grande democracia, que foi depois da Guerra 45 até o novo fechamento de 67. Você viveu justamente esse período da ditadura e da censura, né? Censura. Como é que foi esse momento? A gente não consegue nem entender em que nível isso acontecia, né? De verdade. Nível é o seguinte, não foi no começo. No começo, os jornais eram responsáveis, a censura era a autocensura. Até que eles acharam que não era suficiente e puseram um censor em cada redação. Então, um homem de terno, gravata e uma caneta vermelha, um lápis vermelho deste tamanho, a cortar os pedaços que ele achava que não devia. Nossa. E a rasgar aquilo que ele achava que também não podia publicar. Então nós estávamos sujeitos ao palpite de um cidadão representando a censura. Olha, imagino como... Bom, no final das contas, acredito que todo mundo encontrava... Talvez as matérias acabavam sendo mais criativas, não a maneira. Mas caímos também muito para o lado artístico, que foi a época dos grandes festivais. Verdade. A televisão, a música popular brasileira foi uma das grandes fontes de inspiração para mim. E outras invenções, por exemplo, o progresso da ciência no campo da biologia. Nenê de proveta, barriga de aluguel, clone, tudo isso eu vi nos animais. Os cientistas já estavam experimentando em animais e a censura deixava passar. Então era interessante, era uma fonte. Principalmente nessa época que estávamos ainda na ditadura, com toda a censura à imprensa, às vezes levava uma matéria inocente, levava o jornalista para a cadeia.
O seu futuro é certo, é só você querer. Aqui o futuro é certo, Liceu Santista. NAPNE, Núcleo de Atendimento aos Portadores de Necessidades Especiais. Fundado em 1992, atende mais de 140 alunos, visando valorizar o potencial humano, fortalecendo a autoestima, igualdade e autonomia das pessoas com deficiência intelectual. Faça parte desta história. Ajude o NAPNE. Rua Júlio Conceição, número 53, Vila Matias, Santos, São Paulo. Telefones 13 3233 5531 ou 13 3221 2030. Got to move on. Mas tem aí um grande furo de reportagem. Nós estamos aí em 1967. Você, com a sua equipe, estava presente, mas hoje é a única testemunha viva desse momento histórico. Viva da morte do Che Guevara. Pois é, porque havia na Bolívia, exatamente na época da morte do Guevara, um julgamento importante de um repórter francês, Régis Debray, numa cidadezinha da Santa Cruz de la Sierra, do estado de Santa Cruz. E exatamente, estava cheio de jornalistas ali e nós pegamos um atalho, por coincidência, por feeling também, e fomos fazer a cobertura da morte do Che Guevara. Percebemos que a guerrilha estava no fim, não entramos na cidadezinha porque a Bolívia só dava um visto de entrada. Se o jornalista saísse, tinha que ir a La Paz buscar outro visto. Então ninguém saía. Por isso nós pegamos até esse visto, mas achei que o julgamento podia esperar um pouco. Estava acontecendo algo mais importante. Eu estava com 2 colegas e um repórter do Estadão estava conosco. Eu estou sabendo hoje que eu sou a única remanescente desse grupo. Eram os únicos jornalistas presentes lá, porque os bolivianos mesmo, os generais não deixavam entrar no lugar onde estava o corpo do Che Guevara. Uma coisa muito impressionante. O poder, a magia que tinha aquele cadáver, vestido de trapos, deitado numa mesa de lavanderia de hospital, e ele irradiava uma luz. Eu acho que é isso. Os espíritas dizem que a pessoa fica às vezes junto ao seu cadáver. Que aconteceu da turma dos bolivianos, do povão, conseguir derrubar o portão desse hospital, lavanderia, subir uma rampa de uns 50 metros assim, correndo e gritando: queremos ver o assassino dos nossos soldadinhos, vamos ver, nós temos direito a ver o cadáver desse monstro. E quando iam chegando perto, paravam, e as mesmas pessoas, às vezes aquela voz esganiçada, dizia: que lindo, parece Cristo. E assim eles pararam, eles não chegaram. A gente estava temendo até que eles fizessem alguma malvadeza com o cadáver. Mas não, pararam, e o povo que vinha atrás queria chegar também. Então o que é que os soldados fizeram?
organizaram uma fila e a fila dava a volta em torno da mesa com o féretro do Che Guevara e saía para outros entrarem. E isso significa o quê? No velório. Aquele cortejo de admiração que a gente vê por aí. Estava igualzinho, sem diferença. Quer dizer, é interessante como sofreu. Como as pessoas, como a pessoa, o indivíduo é levado a herói, de carrasco a herói num ápice. Num ápice. De carrasco a quase santo. Quase porque, santo. De fato, ele parecia um pouco com Cristo, né? Figura que a gente tem de Cristo. Mas eu acho que tinha alguma coisa a mais, um mistério nesse cadáver para infundir tamanho respeito. Bom, você entrevistou, né, Pablo Neruda, Chico Xavier, né, com Pinga Fogo, Chico Buarque de Holanda, até a rainha da Inglaterra, até a rainha Elizabeth. A Simone de Beauvoir também. Simone de Beauvoir, bom, mas o Neil Armstrong. Neil Armstrong. Eu esqueci de pôr no livro, que eu entrevistei, fez uma visita ao Brasil e até eu que me ofereci também. Ele tinha uma pedra, mas não tinha ninguém do governo do estado, nenhum representante. Falei, quer que eu leve? Posso levar essa pedra? E levei a pedra até o Palácio do Governo. A pedrinha da Lua? Uma pedrinha da Lua. Olha só. Bom, mas você entrevistou todas essas pessoas, mas o seu grande furo de reportagem, que foi o Che Guevara, você não conseguiu entrevistar. Não, não entrevistei. Era tarde. Cheguei tarde. Ele não estava mais vivo. Ou seja, a entrevista da sua vida foi o Che Guevara, morto. Mas será que ele não falou alguma coisa com esse mistério que eu estava dizendo de um corpo em trapos, magérrimo, em petição de miséria, vamos dizer, e com essa força tão grande de conter multidão? Eu acho que ele falou. De alguma forma, né? De alguma forma. Uma outra linguagem, né? Ele se expressou. E eu coloquei aquilo que eu vi. Perfeito. Falando nesse ouvir, a gente sabe que você, em algumas outras conversas, né, que você não se achava tão importante nesse jornalismo, mas a gente entende, percebendo tudo isso, tudo que você viu nesses 70 anos de jornalismo... Eu tive sorte. Mas eu fui uma espécie de testemunha da história. Eu vi coisas, por isso que meu livro se chama Eu Vi. Eu vi São Paulo de 1 milhão de habitantes, quando me mudei para lá aos 7 anos. Nadei no Rio Tietê. Sofri os efeitos da guerra, toda a carência que nós passamos, porque a crise foi muito grande. O mundo em guerra, as pessoas faltam tudo, falta açúcar, falta gasolina, não tinha mesmo, só para fins militares ou públicos. Gasolina, São Paulo também não tinha nem ônibus, era só o bonde mesmo. E quer dizer, tudo aquilo que a gente passou, aqueles apertos, agora eu encontro pessoas que leram o meu livro, eu me identifiquei com aquele pedaço que você fala de São Paulo. Aqui em Santos também foi tão terrível, a gente não tinha nada em casa, nada para comprar. Minha mãe tinha uma pensão, e que sacrifício que ela fazia para conseguir fazer a comida para os hóspedes. Depois, outras coisas que eu vi, que você citou aí, passei pelo mundo todo, vi a transformação da imprensa, né? Com a vinda da internet, dos satélites. O Papa renuncia lá em Roma, na mesma hora, 5 minutos depois, a gente fica sabendo. Aqui, o mundo agora não tem mais as coisas que tinha no meu tempo. E tem muita coisa nova, muita novidade, e ao mesmo tempo perdeu alguma coisa. A minha imprensa, que era a imprensa pertinho do Gutenberg, a gente tinha toda aquela dificuldade para montar letra por letra uma página de jornal. E, no entretanto, eu acho que, pela minha história, por aquilo que eu cobri,
eu fui bastante testemunha da história. Tive muita sorte de estar nas coisas principais que aconteceram. Você me comentou que esse momento que a gente vive, que com essa instantaneidade, né, da notícia, também transformou essa notícia em algo pasteurizado, né? A imprensa tudo muito é um pouco igual, pasteurizada. sem muita interpretação, seria isso? Sem muita interpretação e sem se localizar, se dar um exemplo de consequência, de reflexo do fato. Se dá o fato. Todos os jornais dão, a primeira página é sempre com o mesmo assunto. Sim. Agora eu não sei, hoje eu não sei, porque eu não estou lendo quase jornais, a não ser a nossa tribuna. Mas eu sei que é a mesma notícia e acho que a imprensa não está sabendo como fugir disso. Como criar, inovar, porque a gente inventava muita coisa. Não inventava o que procurar. O que procurar, né? Quer dizer, dentro a mesma matéria, porém ângulos talvez de visão diferente, um pouco mais apurados, né? Mais pensados, aprofundados, particularizados. Particularizado. E também já de coisas que não se considera assunto e eu procurava fazer. Como, por exemplo, religiões, cobri muita religião, arte, música e outras coisas. A arte também cobri bastante. Hélio Alves com a pergunta seguinte. Pois não, senhor Xavier, eu queria saber agora o seguinte: os espíritas dizem que os renascimentos sucessivos da criatura humana têm por objetivo a sua evolução. Outras correntes espiritualistas, como os teosofistas, os messiânicos, também dizem que nós estamos no limiar de uma era de grande beleza, a era de Aquário, em que a humanidade será muito mais feliz. Eu gostaria de perguntar ao senhor o seguinte: se temos mais de uma dezena de séculos de evolução, se estamos no limiar de uma era de encontro da criatura humana consigo própria, como que o senhor explica as violências do mundo atual, como a guerra do Vietnã, a violência da sociedade de consumo? Isso, a nosso ver, não representa grande evolução da humanidade. Violência do mercado de consumo? A sociedade de consumo. Sim. E a violência da guerra do Vietnã, por exemplo. Sim, nós vamos dizer, esses fenômenos todos, diz o nosso irmão que está presente, caracterizam mesmo o período de transformação em que nós nos encontramos. Diz ele, o nosso companheiro materialista dirá natureza. Mas, para nós os religiosos, natureza é sinônimo de manifestação de Deus. A coisa que eu digo, a imprensa de hoje precisa mais é rua. Tem dias que a gente se desliga de tudo. Mas a comunicação está aí para nos conectar com o mundo. É através dos seus meios que se forma uma rede que cresce a cada dia e convida mais pessoas a fazer parte dela. Somos a rede Elemídia, a maior em mídia digital out of home. E subindo. Patti Home Decor. O bom design é para todos. Nós surgimos há milhares de anos e logo nos tornamos únicos. No andar, no falar, no pensar. Mas foi o talento de pessoas únicas que nos fez evoluir. Pensando, elas inventaram o novo, desafiaram o impossível, escreveram a história. Descubra a pessoa única que existe em você. Católica Unisantos.
a única que torna você único. Quando você tinha 70 anos, você se tornou presidente do Centro Regional do Idoso de Santos. Isso... Trabalhamos bastante pelo Estatuto do Idoso. Como é que foi isso? Como é que foi esse trabalho? Porque é muito importante, né, hoje. O trabalho começou antes do Centro Regional do Idoso. Eu fundei, com uma colega, o Núcleo Comunitário de Apoio ao Idoso de Santos, uma ONG que nós criamos e que começamos a juntar o que é que se faz pelo idoso, quem que tem alguma coisa. Começamos a fazer, e esta ONG trabalhou pela reciclagem do lixo, contar história em escola. Estava atuando. Quando eu conheci o Centro Regional do Idoso, me ofereci para trabalhar lá com eles, funcionava até em São Vicente. O presidente, uma pessoa que entendia muito de idoso, Hermínio Bordignon, mas ele ficou doente, eu era vice, acabei assumindo. Em função disso, tive curso no SECOM para idosos, de ajudar a viver, desenvolver, desembaraçar, curso de comunicação mesmo, basicamente. Isso é muito importante se a gente pensar que a nossa sociedade está envelhecendo, né? E as pessoas têm precisam, na verdade, ter uma vida ativa, mesmo depois dos 70, 80, 90. Niemeyer morreu com 104 anos, às vésperas de completar 105, lúcido, trabalhando e com projetos que ainda vão ser aplicados. Eu acho que quem manda parar é Deus. Então, se Deus quiser, eu vou parar na hora que Ele me chamar. Antes disso, estando ativa, vou fazer alguma coisa. Elia Alves, uma jornalista que foi e continua sendo importante para a história do jornalismo. E quem quiser conhecer mais histórias, não pode deixar de ler Eu Vi. Não tenho dúvidas de que Ellie tem muita história para contar. Afinal de contas, são 70 anos fazendo jornalismo. Vida em Revista. Apoio cultural. Católica Unisantos, a única que torna você único.